Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Curiosarte. Quando o despertador toca, você reclama: por que eu programei tão cedo? Enquanto escova os dentes, você pensa: será que devo cortar o cabelo? Você sai de casa com pressa, mais tarde procura suas chaves e não encontra, fica frustrado e grita: onde foi que coloquei essas chaves? E isso bem quando alguém está te olhando. Ficar falando sozinho pode parecer embaraçoso. Algumas pessoas até pensam que é sinal de instabilidade mental. Mas a psicologia mostrou que é completamente normal falar sozinho. Na verdade, a maioria de nós, se não todos, tem conversas internas todos os dias. Então, por que falamos sozinhos? E será que o que dizemos importa? O diálogo interno é quando conversamos com nós mesmos dentro da nossa mente, também chamado de falar sozinho. É diferente de imagens mentais ou lembrar fatos e números. Basicamente, é quando pensamos em palavras direcionadas a nós mesmos ou sobre algo em nossa vida. Por exemplo, pensar: preciso praticar meu chute é um diálogo interno. Também inclui reflexões que temos ao longo do dia, como a academia está cheia hoje, vou voltar amanhã. Embora a maior parte do diálogo interno seja silenciosa para adultos, falar sozinho em voz alta também é considerado parte disso. Na década de 1930, um psicólogo russo chamado Lev Vygotsky propôs uma ideia de que esse tipo de conversa era muito importante para o nosso desenvolvimento. Quando as crianças repetem sozinhas conversas que tiveram com adultos, elas estão praticando como se comportar e lidar com suas emoções. À medida que crescem, essa conversa que antes era feita em voz alta vai se tornando algo que acontece dentro da mente delas, em forma de pensamentos, conhecido como diálogo interno privado. Falar sozinho é importante e pode nos ajudar a planejar, lidar com situações difíceis e até nos motivar ao longo do dia. Mas estudar o ato de falar sozinho pode ser complicado, pois envolve observar pessoas enquanto elas têm essas conversas consigo mesmas, que muitas vezes acontecem de forma espontânea e sem controle consciente. Por isso, os cientistas estão trabalhando para responder a algumas perguntas, como por que algumas pessoas falam sozinhas mais do que outras, quais partes do cérebro são ativadas quando falamos sozinhos e como essa ativação é diferente de conversas normais. No entanto, temos a certeza de que o que falamos nessas conversas pode realmente afetar nossa atitude e desempenho. Ter conversas internas que sejam instrutivas ou motivadoras mostrou melhorar nossa concentração, eleva a autoestima e ajuda a lidar com as tarefas do dia a dia. Por exemplo, um estudo com tenistas universitários descobriu que ter diálogos internos instrutivos durante a prática ajudava a aumentar a concentração e precisão dos jogadores. Assim como conversar com um amigo pode ajudar a diminuir o estresse, falar com nós mesmos também pode regular nossas emoções. O que chamamos de diálogo interno distanciado é quando falamos sozinhos como se estivéssemos conversando com outra pessoa. Por exemplo, ao invés de pensar em "vou me sair muito bem nesse exame", você pode pensar em "Tiago, você está mais que preparado para essa prova". Um estudo descobriu que esse tipo de diálogo interno é especialmente útil para reduzir o estresse em situações que nos deixam ansiosos, como por exemplo, em conhecer pessoas novas ou falar em público. Mas, se falar positivamente conosco possa ajudar, falar de forma negativa pode ser prejudicial. É normal sermos autocríticos de vez em quando, mas quando essa autocrítica se torna frequente ou excessivamente negativa, pode ser tóxica. Pessoas que têm um diálogo interno negativo constante geralmente apresentam níveis mais altos de ansiedade, tanto em crianças quanto em adultos. Além disso, aqueles que se culpam constantemente por seus problemas e ficam pensando muito nessas situações costumam experimentar sentimentos mais intensos de tristeza ou depressão. Atualmente, existe uma área de tratamento psicológico chamada terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, que, entre outras coisas, se concentra em ajudar a regular o diálogo interno. Os terapeutas dessa abordagem ensinam estratégias para identificar pensamentos negativos e substituí-los por reflexões neutras ou mais amorosas. Com o tempo, essas técnicas podem melhorar nossa saúde mental. Então, da próxima vez que se pegar falando sozinho, lembre-se que essa voz interna é uma companheira com quem você terá muitas e muitas conversas ao longo da vida. E não se esqueça de deixar um like e se inscrever para não perder as próximas curiosidades. Até a próxima!